Será que existe alguma relação entre o tarô e a cabala, entre a cabala e o tarô? Será que realmente os arcanos maiores, que são em número de 22, realmente fazem parte da árvore da vida? Historicamente, não. Trata-se apenas de uma coincidência numérica e talvez uma coincidência forçada. Porque a cabala, historicamente, ela surgiu no quinto milênio antes da Era Comum. Tarô aparece na Europa por volta do século XII da nossa era. Então tem muitas discrepâncias de tempo aí ainda, que o baralho que surgiu na Europa era incompleto e tinha na época 17 lâminas e não as 22 como hoje se tem. Em outras palavras, tudo leva a crer que houve uma tentativa de casar a cabala com o tarô e vice-versa. Em português claro, houve uma forçação de barra. Atribuiu-se ao tarô propriedades mágicas, como se fosse o livro de Thoth. A verdade é que esse conjunto que nós hoje conhecemos, e inclusive o ocultista inglês Edward Alan Waite, que fez a inversão entre os arcanos da força e da justiça, na verdade o que ocorre é que não existe esta relação. O que ocorreu na sequência é que o tarô foi adaptado à cabala, mas ainda assim de uma forma incorreta. No início do século XX, discutia-se, por exemplo, a posição do louco, e à época que surgiu a Golden Dawn, e a Golden Dawn simplesmente, sem se preocupar demais, começou a usar a ordem do tarô e distribuir simplesmente do 0 ao 22 pelos caminhos da árvore da vida de cima para baixo. Papus, ocultista francês, não estava muito satisfeito com isso e ele preferia atribuir este arcano zero louco a uma posição na parte inferior da árvore da vida. O fato é que William Gray resolveu repensar a árvore da vida, o tarô, e tentar unir as coisas. E por onde ele começou? Ele começou pela cabala e destacou a existência de 3 mundos. Porque os arcanos maiores representam processos que nos são acessíveis. Então ele separou os arcanos maiores, primeiramente, em arcanos associados ao mundo espiritual, que corresponde a este círculo vermelho, arcanos associados ao mundo social, que tem como centro o Sol, e arcanos associados ao mundo individual, que é esta circunferência em azul. William Gray foi um ocultista que se preocupou em resgatar a tradição ocidental. Cabala, segundo ele coloca, não é propriedade exclusiva dos judeus, mas ele respeitou a cabala hebraica em todos os sentidos, a ponto de estabelecer um outro conjunto de relações a partir das letras hebraicas e dos significados existentes dos arcanos maiores. Mas, primeiramente, o primeiro estudo de William Gray parte dessa divisão em 3 mundos. Essa divisão em 3 mundos aparece em várias outras culturas do mundo ocidental. Ela é encontrada entre os celtas, é encontrada entre os druidas, é encontrada entre os povos nórdicos, é encontrado entre os gregos. Então, dentro do conceito ocidental, ele procurou trabalhar com esses 3 mundos e partiu da ideia que os 22 arcanos maiores deveriam se encaixar nesses mundos. Então, a primeira coisa que ele procurou fazer foi isto. E à medida que ele foi elaborando esta combinação, ele foi constatando
algumas coisas muito interessantes. Eu vou destacar só uma, associada ao Axis Mundi, ao eixo do mundo, que foi onde ele colocou, ligando o mundo à Lua, o arcano da Lua, colocando no caminho da Lua ao Sol, o arcano do Sol, e a estrela posicionada no caminho que liga o Sol à estrela. E ele partiu das imagens, dos desenhos, do tarô do William Gray. E se você prestar atenção, o tarô do William Gray traz algumas coisas muito interessantes, porque apesar dele fazer parte da Golden Dawn, da Aurora Dourada, é muito provável que ele questionasse alguns pensamentos desta organização e procurasse algum pensamento independente com relação especificamente ao tarô. O Golden Dawn estava totalmente estruturada na árvore da vida e no tarô. E ele legou este pensamento diferente através do tarô que hoje em dia nós conhecemos, é um tarô clássico, o tarô de Rider-Waite. Bom, eu gostaria que você observasse só essas 3 lâminas. Na imagem dessas 3 lâminas, fica extremamente claro a sua posição. Note que a Lua tem 2 colunas, colocadas uma à esquerda e à direita, que são as 2 colunas do quê? São as 2 colunas da árvore da vida que nós vimos, o pilar direito e esquerdo. O arcano do Sol tem um muro atrás de si, que corresponde a esse vazio existente. Note que o mundo estelar, o mundo espiritual, não tem exatamente um centro, há um vazio. A gente não sabe o que há além. Disse que há um vazio, um abismo é o nome correto. E o abismo está além do muro. O mundo espiritual não é acessível para qualquer um. Então esse perímetro, que tem o Sol como centro, que corresponde ao mundo social, é o nosso perímetro habitual, é o lado de cá do muro. E note que a estrela está de cima para baixo. Se você observar corretamente, ela derrama a sua luz polarizadamente, para um lado e para outro, mas indistintamente para os mundos que se encontram abaixo. Então é de se pensar nesse arranjo. E foi a partir desta combinação que William Gray foi percebendo ainda outras coisas e foi fazendo as suas associações. Dessa forma, o arranjo de William Gray difere do arranjo proposto pela Aurora Dourada. O arranjo, ou a distribuição dos arcanos maiores ao longo dos 22 caminhos, segue alguns princípios extremamente óbvios, extremamente naturais, e que estão associados com os principais mitos ou principais cosmologias, estão alinhados perfeitamente com os principais mitos e cosmologias da tradição ocidental. Por isso que a disposição é absolutamente natural, mas ele fez mais. Ele ainda procurou casar o significado tradicionalmente associado a cada arcano maior e a letra hebraica correspondente. Na verdade, isto só funciona se for utilizado o esquema adotado pela Cabala hebraica e não a Cabala hermética. Porque se você for usar a Cabala hermética, vai ficar ainda mais confuso ainda. Então, trocando em miúdos, o que William Gray fez? Ele repensou os arcanos maiores, reorganizou-os em função dos mundos, redistribuiu-os, inclusive levando em conta as suas imagens, a partir do conjunto de William Gray, e verificou as associações com a disposição das letras hebraicas na Cabala hebraica, que é diferente da disposição das letras na Cabala hermética. A Cabala hermética usa uma atribuição que, honestamente, eu não sei qual que é a referência, qual o ponto de partida, porque na Cabala hebraica há uma lógica a esta distribuição que eu coloquei. Inclusive, o Sefer Yetzirah é bastante claro com relação à posição de algumas letras, não de todas. Os arcanos menores não há discussão. Os arcanos menores é excessivamente óbvio. Eles são compostos de 10 cartas numeradas. Eles ficam dispostos ao longo das 10 esferas. Os 4 ases ficam na esfera 1,
os 4-2 na esfera 2 e assim sucessivamente. E as cartas da corte, que tem uma atribuição ora associada ao tempo, ora às estações do ano, ora a pessoas, eles orbitam ao longo do mundo solar ou mundo social, porque é lá que eles acontecem. Então, este arranjo, é preciso deixar bastante claro, ele cabe na árvore da vida. Mas o tarô não nasceu com a árvore da vida. E aí a gente pode pensar no processo reverso. Ao utilizar este sistema do William Gray, nós podemos ilustrar as verdades contidas na árvore da vida por meio dos arcanos maiores e menores do tarô. Espero que tenha ficado claro de que não há uma relação específica entre o tarô e a árvore da vida. São duas origens diferentes. Eles cabem um no outro, no caso o tarô na árvore da vida, e podem funcionar em conjunto. Mas as verdades contidas em um são independentes das verdades contidas em outro. São, vamos dizer assim, fontes de sabedoria diferentes que processam-se de forma diferente, são absolutamente autônomos e têm uma origem histórica totalmente diversa. Mas podem se combinar um com o outro a partir deste arranjo denominado Árvore da Vida. Assim, se você quiser estudar tarô, distribuindo os arcanos maiores e menores na Árvore da Vida, você terá um diagrama que vai te ajudar muito na memorização dos significados, de como eles processam, de como eles acontecem. Da mesma forma, se você quiser usar o tarô para ilustrar as verdades contidas na Árvore da Vida, você terá imagens com as quais você poderá refletir a respeito do que o caminho ou a esfera tem a dizer. Mesmo que você não estude tarô ou não saiba o significado específico. Inversamente, você pode estudar o tarô sem conhecer profundamente a árvore da vida. É possível estudar tanto a um como a outro de maneira independente, mesmo associando os dois diagramas. Se você quiser estudar tarô, você não precisa saber da árvore da vida. Ajuda você ter uma ideia do diagrama. Se você quiser estudar cabala, você já terá o diagrama, mas facilita a memorização se você puder colocar as figurinhas, as imagens dos arcanos menores e maiores do tarô para trazer aquela informação para o inconsciente.